Cara, então, eu acompanhava lá no Instagram e via bastante os vídeos, né? E aí a gente Uhum. pega aquela confiança, né? Que você contava a sua história e tudo mais. Aí mandei mensagem, né? Via bastante seus vídeos, assim, ó, não, é aqui. Então, Uhum. assim, eu fiz outros cursos e nunca melhorei o speaking, nunca melhorei o speaking, assim, ó. Não, eu falei assim, cara, Caramba. não dá. Seja muito bem-vindo a mais um estudo de caso, uma conversa com alunos e alunas que atingiram a sua nota no teste do IELTS. Hoje eu estou aqui com o Marlon Miranda e a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele. Seja muito bem-vindo, Marlon. Ó, obrigado aí pelo convite, depois de tanto tempo, né, que eu passei no IELTS, aí, falei assim, ó, achei o Marlon lá, o faixa preta, vamos lá Muito entrevistar ele, bem, muito que obrigado massa. aí pelo... Vamos saber como é que foi essa sua história aqui. Bom, pra gente começar aqui, conseguiu sua nota no teste do IELTS, atingiu a nota que você precisava lá? Sim, atingi a nota, igual eu tava falando, foi há um tempo atrás, né, já tem 2 anos, mas consegui atingir ela na segunda tentativa, né, fiz a primeira prova em abril daquele ano, 2021, depois, 45 dias depois, fiz novamente e consegui a nota. Espetacular. E ainda virou um faixa preta ali, né? Arrancou um Olha aí. 8,5 lá no Reading. Que massa, cara. Vamos saber um pouco mais dessa sua história aí para ajudar o pessoal. Me conta aqui primeiro, só pra gente começar conversando, me fala um pouquinho de você, de onde você é, o que você faz, onde você mora. Sim. Bom, eu sou mineiro, né? Mas sou do Ah, interior de outro Minas. mineiro, É, né? tá Pra você vendo? ver. Você é É, de outro onde? mineiro. Eu sou de Lajinha, é a divisa com o Espírito Santo, né? Mas já morei em Belo Ah, que Horizonte, meu massa, irmão cara. mora em BH. Mas os últimos 12 anos no Brasil, eu morava em Porto Alegre, né? Onde eu Uhum, trabalhava lá como enfermeiro, sou enfermeiro, trabalhava no uhum, Exército. E em 2018 vi aquela oportunidade de imigrar para os Estados Unidos já com o Green Card, como enfermeiro. Falei, uhum. opa, essa é a minha chance agora de sair do Brasil. Você sempre quis De, sair do Brasil ou como é sempre que surgiu quis, isso aí? sempre quis. Parece que É era mesmo, que algo, massa. algo já de tipo 12, 13 anos, já queria. Eu lembro até uns amigos lá na minha cidade, o pessoal ia muito pelo México, né? Vinha Aham, pelo México. Aí teve um grupo delícia. lá que estava indo, eu falei com minha mãe, ô mãe, dá 10 mil reais aí que eu vou parar. Não vai de jeito nenhum, não vou te dar, não. Tá, então, assim, naquele momento eu tinha o quê? 18 anos, ela trancou o sonho ali, mas Aham, foi bom, que aham. aí depois eu fiz a minha faculdade e hoje, atualmente, já morei na Califórnia e atualmente estou na Flórida, em Orlando, aqui na região de Orlando, já desde abril desse ano, né? E trabalho Que como massa, enfermeiro no sistema prisional. É. que massa, que bacana, cara, que legal. E me fala aqui, como é que foi que você me conheceu? Pois então, na época que eu estava estudando pro IELTS, a gente faz bastante pesquisa, né? Porque é, Aham, é muita coisa que tem na internet, é muita coisa. sim. Você vai pesquisando e tudo mais. Então, aí eu conheci o Simon procurando no Google, se eu não me engano, ou no Instagram, eu não lembro, né? Que já tem bastante Já tem tempo, um tempinho aí, né? já tem quase. E aí eu fiz o curso, comprei, né? Fiz o curso que era, acho que na época era só do speaking mesmo, Uhum, que o problema maior era o speaking, né? Parece que é assim, você faz aqueles monte de curso e acha que tá bom, não mas não tá. Na hora que resolve. você chega para ver na prova, aí você tem que aprender as estratégias Exato. de como responder as questões. Porque não é só chegar lá e falar. Por exemplo, se chegar agora, pegar um americano agora aqui, É, ou né, um canadense e colocar para fazer o IELTS, ele não vai conseguir, porque não é só chegar lá e falar, não, né? exatamente, Não exatamente. é só chegar lá e Mas falar. nós Tem vamos as chegar estratégias. nesse ponto aí das estratégias. Isso aí tipo, é o ponto do negócio, é muito importante. Mas eu quero saber o seguinte aqui. Então, naquela época lá, você precisava do IELTS para fazer esse seu processo como enfermeiro para os Estados Unidos, é? Exato, para a parte migratória, né? Para a última parte do processo, para conseguir um documento que eles chamam Visa Screen, que é um certificado que te comprova que Uhum, você passou na prova de enfermagem e passou no teste de proficiência no inglês. Então, precisa de alcançar a nota, que é a mesma coisa para o Canadá, para outros países que tem, né? uhum, Você tem que alcançar aquela nota ali para conseguir esse certificado. Para quando você for para entrevista consular, você tem que apresentar ele, né? Então, foi já na aí que entrevista lá. na entrevista alguns cônsuls pedem, outros não, mas a empresa que Melhor te ter, né? contrata pede, a empresa que te contrata pede esse documento, né? Você tem que ter passado na prova, né? Então, Entendi, entendi. não é só a pessoa saber inglês, ou eu falo inglês, não, tem que ir lá e fazer a prova também, não tem Que jeito. massa, que massa. E aí, nessa época aí, a sua dificuldade maior era o listening. O que você sentia que pegava para você Não, no é o speaking? speaking, O que você sentia que pegava para você no speaking? Então, eu tinha muito,
assistia muitas séries, filmes, podcast, então o meu listening não era lógico, não era, bom, então eu lia bastante coisa, então acredito por isso que eu consegui essa nota alta no reading, mas eu não praticava o speaking. Então, assim, sempre tive vergonha de chegar e... Quando eu ia fazer aula, quando a gente fez aula, acho que, né, eu assim, eu suava, eu tinha muita vergonha. E isso Muita acontece vergonha. muito, né, cara? Porque às vezes a gente passa uma vida ali fazendo cursinho de inglês e tal, a gente foca em outras coisas, mas falar, na hora que chega pra falar, isso não acontece, né? Não, é muita vergonha. Então, assim, hoje em dia, aí você tá aqui, eu tô aqui há mais de quase 2 anos, o cara liga, né, não tá nem aí, você tá falando errado. Eu ainda falo errado, então, assim, e eles não estão nem aí, não é igual um brasileiro que você tá ali falando inglês, ele vai chegar assim, ih, você falou errado. Não, brasileiro é assim mesmo. Aqui não, né? Os americanos aqui, você tá falando errado lá, mas parece que eles te corrigem suavemente, eles, tipo, meio que falam por exemplo, se você usa um verbo errado ali, uma conjugação, eles falam lá, e você, opa, eu falei errado isso aí, mas ele não te corrigiu. Exato. Então, assim, cara, aí você vai falando, mas naquela época eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Entendi. E isso aí é um negócio que acaba pegando muito pra muita gente, né? Porque é tão forte que você, às vezes, deixa de falar. De vergonha. Exato. De vergonha. Exato. E isso, pelo menos, né? Eu penso assim, é muito devido ao jeito que a gente aprende inglês no Brasil. Que é aquele negócio focado só em gramática. Aí o que acontece? A gente sabe todas as regras, você sabe tudo, só dentro da sua cabeça. Na hora que você vai falar, você não consegue. Você não tem tempo para parar e ver a gramática e falar, mas tem que só chegar e soltar, né? Não dá para você parar e ficar, opa, tem que usar essa parte da gramática aqui. Não é assim que funciona. Que massa. E aí você ficou sabendo lá que tinha o programa e como é que foi que você decidiu entrar? Não, vai ser esse cara aqui, eu vou fazer. Não, eu investi muito. O que foi que fez você falar assim, não, eu vou fazer esse programa aqui? Cara, então, eu acompanhava lá no Instagram e via bastante os vídeos, né? E aí a gente pega aquela confiança, né? Que você contava a sua história e tudo mais. Aí mandei mensagem, né? Via bastante seus vídeos, assim, não, é aqui. Então, assim, eu fiz outros cursos e nunca melhorei o speaking, assim, não, eu falei assim, cara, não dá. Tanto que depois aí, sim, eu entrei na sua turma né, da mentoria só do speaking, para fazer, né? Mentoria, Isso, entrei depois, né, na hora que abriu a turma, fiz o curso todo, fui estudando, colocando as estratégias, me gravava, e eu também tinha vergonha de me gravar, pra você ter ideia. Sim. De me gravar para saber ali se eu estava usando as estratégias e respondendo corretamente. Passando, aprendendo os vocabulários e tudo mais. Então, aí eu entrei para poder melhorar e tentar a nota ali, né? Na primeira vez, bateu na trave. Como é que foi? Na primeira vez, assim, tem um detalhe importante. O que é? Quando eu era pequeno, novo, 10 anos, eu era gago. Eu era gago. Então tinha esse problema da voz ali, eu era gago. E sumiu do nada. O pessoal brinca até os antigos brincam assim, que se tem alguém que tá te imitando, a gagueira passa para aquela pessoa. tinha um colega na minha turma que ficava me imitando e tudo mais. E aí, sério mesmo, ele ficou gago. Ele ficou gago. Abraço, eu até lembro o nome dele, Fernando. Aí, antigamente não era bullying, né? Você podia colocar apelido em todo mundo, né? Fernando Amarelão, o nome dele. Aí, tipo assim, sumiu. Na época da faculdade, no terceiro período, né, tem que apresentar trabalho, não sei o que aconteceu, pum, voltou. Eu não consegui apresentar, então acho que é por causa desse problema que voltou, e aí eu comecei a ficar com medo de falar o inglês também. Então, fiz psicanálise, etc. Hoje, normal, mas às vezes tranca um pouquinho, alguma coisa, mas o que acontece? Aí, na minha primeira prova, que eu fui fazer, por conta desse problema, né, eu repetia muitas vezes, por exemplo, eu ia falar o I, aí eu falava, tipo, era uma coisa de gago, tipo, não era, tipo, eu errando, né, então na primeira vez que eu fiz, provavelmente, perdi ponto por conta disso, aí na segunda vez, o que eu fiz? Consultei com o fono, lá, peguei um laudo, enviei para eles. Pode fazer isso. Se você tem algum problema de
da voz, São as alguma coisa que pode adaptações, né? ser exata. Aí eles adaptam a prova para você. Uhum, uhum, Então, exato. eles aumentaram o meu tempo de prova, se Uhum, era, sei lá, o máximo 14 minutos, eles aumentaram, uhum. deram mais tempo para eu poder responder. Lógico, também não é assim, ó, opa, vamos, né, Não é passar o livre, cara aí. né? Não é também assim, né, mas você tem que... Então, assim, aí essa questão dessa repetição, aí eles tiraram isso, não levaram em consideração como se fosse um Por causa erro, disso. Uhum. como se fosse uma pronúncia, erro de pronúncia, Sim, nada. Não, sim. então, assim, ó, se eu fizer isso aí durante a prova, é porque ele tem um problema. Então, isso Exato. ajudou, Isso é muito acredito que importante. ajudou. Se eu tivesse feito isso na primeira, Já talvez tinha eu dado. teria conseguido na Isso é primeira. muito importante, às vezes o pessoal deixa de fazer porque não sabe, por exemplo, tem uma outra adaptação também bem comum, que é do pessoal que tem TDAH, né? Óbvio, Uhum, você vai precisar do laudo também, vai precisar mostrar, mas quando você vai marcar o teste, você conversa com o centro, eles fazem as adaptações ali. Consegue aumentar o tempo no reading, o tempo no uhum. writing, o listening, eles deixam até tocar o áudio de novo, mas você precisa disso aí, né? Que Tipo, massa. solicitar, é E legal. aqui, como é que foi para você perceber ali as técnicas do programa, né? Que você está falando aí das estratégias, que são as técnicas que você tem que aplicar na hora da Uhum. prova. Como é que foi para você entender essas técnicas e como é que você acha que elas te ajudaram na hora lá? Ah, vamos tentar lembrar aqui, né? Tem bastante tempo. Eu falo assim, não tenta lembrar da técnica em Assim, si, sim, mas da como que você técnica acha em que si. ter aprendido as técnicas específicas te ajudaram na hora lá? Sim, porque o que acontece, igual eu estava dizendo, se você coloca hoje um americano para vir fazer a prova, o cara é fluente, né? Não tem como Nasceu falar. aqui, fala, não tem como, o cara vai domina, né, o inglês totalmente, mas você tem que não é só dominar o inglês, você tem que dominar, saber o que o seu examinador quer ouvir, Uhum, né? Então, uhum, assim, e eles querem ouvir o quê? Eles querem ouvir você jogar algum vocabulário alto ali. ah, Agora tô tentando lembrar a gramática, porque aí você para de estudar, você começa a sim, esquecer, né? Você sim. sabe como que usa, por exemplo, uma condicional, você Uhum, usa ela as coisas ali, mais então você vai... complexas. Então, assim, eu aprendi que você tinha que usar pelo menos uma sentença. Eu estou dizendo da parte 2, tá? Na hora que você vai Uhum, falar a sim, parte 2, que sim. é onde você consegue Fala desenvolver mais. ali os 2 minutos ali. Então, você tem que usar o presente, passado, futuro, usa uma condicional, usa alguns vocabulários mais avançados, tenta Uhum, usar, e é isso que ele quer ouvir, né? uhum, Para mim, naquela época, eu entendi isso. Então, assim, eu estruturava as minhas respostas. Então, eu pegava os temas que estavam caindo ali, então eu já estruturava a minha resposta, ó, aqui eu vou falar sobre isso. Se cair alguma coisa de filme, que foi a minha questão da uhum, segunda vez, foi sobre filmes. uhum. Para eu falar de um filme que eu gostaria de assistir novamente, uma coisa. Eu falei até na época do Matrix, Eu já que ia te eu... perguntar qual que era o filme, pra você saber. Aí eu falei do Matrix, que na época estava para lançar o Ah, outro, o massa, 4. massa, Então eu massa. falei assim, e eu não tinha estudado essa questão. Isso Uhum. que é o complicado, você estuda várias questões, coloca a sua Não tem como estratégia, saber, né, o que vai pô, cair. faz ali mais ou menos um esqueleto ali, aí chegou na hora para um filme. Falei assim, caraca, eu falei assim, eu vou falar do Matrix. Aí eu falei do Matrix 1, 2, que naquela época foi um, um, Sucesso. uma evolução, porque não a tecnologia, sim, eles demonstraram muita coisa. Teve 1, 2, 3, a trilogia e tudo mais. Uhum, E aí que no final eu usei a condicional lá que se eu tiver uhum, tempo no uhum, futuro, eu quero assistir agora que vai lançar uhum, tal filme, o 4 que deve ser muito mais, etc. E aí eu vi que eu tinha saído bem. Então, assim, eu usei essas uhum, técnicas, né, que eu aprendi ah, estudando, vendo o seu uhum. curso e tudo mais, e deu certo. Mas isso é muito importante o que você falou, porque, por exemplo, você pega um americano, um canadense, um britânico, qualquer um nativo. Um nativo. Segundo as estatísticas oficiais do teste do IELTS, não sou eu que estou falando, não, tá, gente? vai lá no teste do IELTS, digita assim, IELTS Statistics, você vai lá ver. As estatísticas oficiais, uma pessoa nativa de inglês, fazendo o teste, a média dela é 6,5, 6,7. Pensa. Não dá É. para você falar que o cara não sabe inglês, ele é um nativo. O que ele não sabe é fazer o teste do IELTS. Por isso que eu falo que o IELTS ele não está só testando o seu inglês, ele está testando se você sabe fazer o teste. É diferente. Uhum. É isso que você falou. Você tem que falar o que o examinador está querendo ouvir. Você tem que atingir o parâmetro que ele está esperando de você. Né? E por isso que as técnicas são importantes, porque elas existem para isso. Mesmo caindo num tema que você não dominava, você foi lá e É. conseguiu. Entende? Essa que é a grande questão.
Me fala aqui, ô Marlon, você lembra mais ou menos quanto tempo de preparação que você levou? Então, o que que acontece? Quando eu estava fazendo o meu processo, eu passei no NCLEX, que é a prova de enfermagem, em 2019, de agosto de 2019. E daí, chegou a pandemia, em dezembro de 2019, ali para 2020. E aí, porque assim, eu fiz o NCLEX primeiro e falei, eu vou fazer o NCLEX primeiro, que tem como, e depois que eu vou estudar para o inglês, para poder fazer a prova. Porque o NCLEX você faz, ele não tem validade. Você faz uma vez na vida e acabou. Ah, entendi. Já o inglês vale por 2 anos. Tem, Vai que eu faça o inglês primeiro e dá um tranco o processo, alguma coisa, e vou perder a nota. Ele perde a validade. Então, naquele ano de 2020, foi um ano meio que parei tudo. Trabalhando demais, tive um pouco de depressão por causa do Covid, do estresse e tudo mais, outros problemas, então eu não conseguia estudar. O que eu estudava 8 horas por dia para o NCLEX, eu começava a estudar para o inglês, melhorar o inglês e para o IELTS 2 horas era muito. Não conseguia, não dava. Então, não ia. Então, assim, foi um ano que eu fiquei só enrolando, estudando pouquinho, pegava ali o livro, até esqueci o nome lá, para poder fazer os testes ali, como é que é o nome? Esqueci. Simulado? O simulado da Cambridge lá. Da Cambridge, né? Acho que é isso mesmo. E aí foi nisso. Aí, assim, virou o ano, deu 2020, falei assim, ó, acabou, vai ser agora. Aí, então, de janeiro até abril, então, que eu peguei firme mesmo. Caramba, janeiro, que aí... março, abril, 3 meses. 3 meses estudando firme, fiz todos, na época, se eu não me engano, eram 11 livros que tinha do IELTS lá da Cambridge, fiz todos ali, todos os livros, só não fazia o writing eu fazia com a outra professora, para poder corrigir e tudo mais. Acho que na época, acho que você não lembra, não tinha. Não era o programa completo igual hoje. Exato. Aí eu fazia o writing com outra professora, saí era 4,5, minha primeira redação com ela, e perdi o tempo todo. E aí eu cheguei na minha primeira prova para 6,5, então subi 2 pontos aí de... Muita coisa. E o resto eu estudei sozinho mesmo, o reading sozinho, o listening sozinho, peguei as estratégias na internet, e como eu gostava de ler, assim, foi a nota maior, e o speaking não adianta, né, não dá para estudar sozinho. Não tem o que fazer, né? Não tem. Que massa, cara. Agora eu quero saber aqui, ó, na hora que você viu sua nota lá, seu resultado, você falou assim, cara, agora deu, não acredito. Como é que foi esse momento aí? O que você sentiu? Então, o nosso processo aqui, só para, um parênteses, você pode juntar 2 notas, né? Por exemplo, eles pedem o 6,5 de overall e tem que ter um 7 no speaking. Então, se você não tirou o 7 no speaking na sua primeira prova, você pode ir para outra prova mais tranquilo, só tentar tirar o 7. Você não pode zerar as outras. Você não pode chegar e falar assim, eu não quero fazer. Não, você tem que fazer. Então, na primeira prova, eu bati na trave, tá? Tirei 6,5 no speaking, falei... Cara, eu não vou fazer igual todo mundo aí, já marca a prova para na outra semana, não, eu vou tirar um tempo, vou ver o que eu errei, pensar e vou estudar. Então, depois de 45 dias, eu refiz a prova. E aí eu fui mais tranquilo para a prova. Eu fui bem mais leve, porque eu já tinha conseguido o overall, que foi 7 ou 7,5, alguma coisa assim, do primeiro. Eu fui mais tranquilo. Então, quando você vai mais tranquilo, mais leve, a coisa, você não tem aquela pressão, né? Então, lá o speaking era primeiro, então fiz o speaking primeiro, que era de manhã, parece. Fui lá, fiz o speaking, foi tranquilo, igual eu falei, foi sobre as primeiras questões de casa, aquelas coisas, depois do filme, aí chegou na parte 3, foram 6 perguntas, as 3 primeiras tranquilo para responder, parece que vai subindo mais o nível, chegou nas outras aí, já falei, caramba, velho, então assim, é bem complicado, chega naquelas últimas lá, o raciocínio tem que ser bem acima, né, mas aí eu já estava confiante, porque eu tinha ido bem na parte 2, e nas 3 primeiras ali eu tinha conseguido responder. E aí a prova de tarde, então eu fui mais tranquilo para a prova. Tipo assim, vou aqui responder aqui o listening aqui, ainda achei até que tirei 7 no listening ainda, e mais tranquilo, então. E no reading, eu também fui a mesma coisa, falei assim, cara, eu vou... Tranquilo, né? Vou só ler aqui, vou usar as estratégias que eu sei, que agora nem lembro o nome, que é scan, acho que é alguma coisa assim, e pegar as palavras-chave. Eu tinha estudado, fiz todos os 11 livros, então tinha as estratégias na cabeça. Por exemplo, são 3 textos, eu
depois da prova, a colega perguntou, qual é o texto que caiu? Não sei. O que caiu nessa prova de texto? Não sei, porque eu não li. Aham, aham. Eu não Exato, li exato, eu não exato, tenho tempo de ficar lendo todo, exato, não. eu não sei, eu sei que era sobre, sei lá, borboleta, não sei o que lá, um exemplo. Aham. Então, assim, eu usei as estratégias e eu tirei, acho que faltou uma questão só, acho que eu tirava 9. Uma. Massa. Uma E aí, na questão eu hora que tirava você 9. viu que deu lá, que chegou o resultado, você agora eu já posso aplicar. Como é que foi esse momento aí? Cara, daí chegou o resultado, daí eu morava perto do centro ali, né, do IELTS ali, numa escola americana. Aí eu fui lá, falei assim, não, eu venho cá buscar o papel, né? Daí a mulher me reconheceu, e aí, conseguiu? Eu falei assim, consegui, não sei o quê, que bom, não sei o quê. Parece que são seus amigos, né? Daí eu já peguei, abri ele lá e falei, agora deu. Aí, agora é aplicar pro tal lá do certificado, né? Aí você aplica pro certificado, aí você pode continuar o seu processo. E foi engraçado que eu fiz a prova Não, eu fiz a prova não lembro. O resultado saiu Não, saiu, o resultado saiu num sábado. Uhum. E na sexta-feira, um dia antes, saiu a minha... Porque você aplica que eles chamam USAS, que é a imigração que você aplica. Saiu a minha aprovação. Caramba, bicho. Porque, assim, você pode Nossa. pagar um premium processing, que eles chamam, mas na época era $2.500. Eles analisam o seu caso em 15 dias. Eu falei assim, cara, eu não vou pagar isso porque eu não tenho minha nota ainda do IELTS. Então, para que eu vou pagar? Deixei correndo. Então, eu já estava assim, cara, se eu conseguir a minha nota do IELTS, eu vou pagar o premium processing, porque já estava 6 meses já com o processo. Aí chegou um dia antes, pum, aprovado. Eu falei assim, é agora que vai vir a nota. Aí foi, cara, os dois, assim, um dia atrás do outro. Que Nossa, massa, cara, que massa. E você abre o envelope meio que a mão tremendo, né? Tipo assim, aí mandou o resultado. Não, mas aí você sabe já, porque você olha na internet, né? Você pega primeiro o online, você já sabe o Mas que é, mesmo mas assim, cara, a você emoção quer ver o de papel pegar o ali, né? negócio ali, você fala assim, agora isso aqui concretiza tudo, isso aí É, não tem preço, né? E que massa, cara. E aí de lá pra cá já tem aí quase 2 anos que você tá aí nos Estados Unidos. quase 2 anos. E como é Quase que tá dois aí? anos, Tá fevereiro. gostando? Como é que tá essa vida aí? Rapaz, então, no início é aquilo, né? A gente também, isso aí é um recado aí para todo mundo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, saiu a nota no IELTS lá avançado. Aí você pensa assim, nossa, meu inglês é avançado. Sou avançado no inglês, aí na hora que chega na vida real é outra coisa. É aqui que a gente fala, estudar para a prova É é diferente uma da vida coisa. real. Não vai olhar lá avançado. Lógico, tem gente que já é bem fluente no inglês e tudo mais. Tem gente que tira 8,5 no speaking, 9 e tal. Essas pessoas, com certeza, talvez não vai ter uma dificuldade. O meu inglês, na época, era intermediário, se eu não me engano. Ali na nota saiu avançado, porque eu consegui as outras notas altas, mas o speaking não era. Então, assim, tive bastante dificuldade no início, telefone, e você chega aqui nos Estados Unidos, aí no Canadá também acho que é a mesma coisa, é gente de todo lugar, nacionalidade e assim, então são sotaques de todos os lugares, você tem que pegar um telefone e falar com um médico lá, cara. E o cara é da Nigéria, entendeu? Então, assim, o meu primeiro treinamento que eu fui treinar aqui na empresa, era só eu de sul-americana ali, uns 10 da Nigéria, e assim, o sotaque dos caras é complicado, rapaz. Forte, né? Então, assim, eu treinei meu ouvido bem ali naqueles 15 dias, melhorou bastante. No início foi difícil, mas alguns, tá? Não é todo mundo, mas se você pede para repetir, eles vão repetir, ó, não entendi isso, pode repetir. Então, assim, é igual eu disse, é bem tranquilo, né? Lógico, né? Alguns, né, deixa eu falar com outro enfermeiro ali, então, porque eles, alguns não, mas, assim, já tenho 2 anos aqui, outra coisa, já consigo, né, me expressar melhor, entendo melhor, pego o telefone, não tem mais vergonha de pegar um telefone e ligar, então, assim, é melhor, porque aí agora é a vida real, né, só que, assim, a única coisa que eu tô falando porque aquele avançado, eu tô falando pra gente, né, igual os enfermeiros que estão no processo aí, precisa de inglês para trabalhar nos Estados Unidos? Não, você vai vir falar em português no hospital aqui? Não, né, você vai... Não tem como, não tem como. Só que, não tem, aí às vezes, e aí é outra coisa, então assim, o processo hoje em dia tá mais fácil, porque agora eles aceitam outras provas, e eu acho isso um problema também, porque tem várias provas que são mais fáceis do que o IELTS, então a pessoa já vai com o inglês, ó, já vai chegar aqui achando assim, passei no PTE, por exemplo, que é um teste da Pearson, passei, ele é muito mais fácil do que o IELTS, passei, e aí o inglês do camarada não tá Esse é que bom. é o problema, né? E o depois? Né? Por isso que eu Aí falo assim, depois, o IELTS ele é muito bom que ele te força muito. Então você
é forçado a melhorar o seu inglês mesmo, né? Sim. Porque é o que você vai precisar Não tem, depois na é o que vida você vai real, precisar né? depois, exatamente. Exato. Então, é lógico, né? Ajudou a eu saber os tempos verbais, o que eu vou usar aqui e tudo mais, usar o present perfect, Uhum, por uhum. exemplo, assim, que é, né? Então, eu uso bastante, mas agora é mais que é automático mesmo, que parece que você vai decorando Costuma. a sentença, aí você costuma sair automático, aí que você vê depois, opa, usei o present perfect. Todo mundo fica nesse do present perfect, né? Sim, sim. Que é uma coisa que no português a gente não tem, então, assim, Que massa, que massa. é, Ó, caminhando pro fim aqui, tem umas perguntas aqui para eu poder te fazer, que eu gosto de saber a opinião das pessoas que já conseguiram, para quem tá assistindo e quem tá na jornada aí. A primeira, porque essa aqui é uma pergunta que eu recebo muito, cara. E aí eu quero saber a sua opinião, você que tem toda essa história aí, foi lá, fez. Tem muita gente que acha que só saber o inglês é suficiente. Pessoal, já tô no intermediário, talvez tá chegando no avançado, acho que já dá para fazer o teste sem preparar específico. O que você acha disso aí? não vai passar. Se a pessoa, não, você imagina assim, né, que tem muita gente que aplica para o Canadá, para o processo, às vezes, quando você consegue uma nota maior, a chance você Uhum, fica, né, se eu não me engano é isso, você fica mais lá em cima, lá, né, você pode ser uhum, selecionado. Então, você imagina a pessoa que não prepara, como é que ela vai fazer um writing da vida lá porque é o seguinte, o meu era acadêmico, uhum, o uhum. meu processo é acadêmico, então você vai pegar os Mais gráficos. difícil, é. Rapaz, nem em português eu sei escrever sobre aqueles gráficos, né? Como é que eu vou escrever em inglês, entendeu? Sem um Então, treino, assim, né? exato, você tem que treinar. É igual eu disse, beleza, você vai receber o reading, os três textos. A pessoa que não treinou, ela vai ler o texto E todo. não vai dar Aí tempo, ela, vai acabar, aí você ela vai... não achou a resposta, volta lá ler de novo, Uhum, acabou, não vai acabou. conseguir responder. Então, assim, não só saber o inglês não é suficiente, tem que ter estratégia, tem que ter treinamento para todos, né? Listening, Sim, reading, sim. writing, speaking, principalmente. Boa, boa. E, na sua opinião, assim, o que você acha que mais atrapalha alguém que está começando ou que vai começar a preparação do IELTS agora? Como assim, o que mais atrapalha? É, o que mais poderia atrapalhar alguém? A pessoa tá assim, eu acho que eu vou fazer isso aqui e vai dar certo. O que você acha que fala assim, não, cara, não vai por aí não, toma cuidado com isso. Eu acho que, sim, o que me atrapalhou na época, que eu acho que possa vir atrapalhar, é você não focar só em uma coisa. Tipo, um curso, por exemplo, né? Vamos lá, vamos adquirir o seu curso e tudo mais. Mas aí a pessoa vai lá, adquire de outro, adquire de outro. Então, assim, Ah, aí fica... Porque cada um vai ensinar um um método método. diferente. E você juntar vários métodos, várias Sim, estratégias, não vai funcionar. bagunça, Então, bagunça. você tem que ficar naquela, porque tem muita gente que é assim, mas eu acho que não tá funcionando. Aí vai lá pro outro. Aí vai, não funciona também. Uhum, Você uhum, não sabe, fica naquilo, uhum, uhum. consistência, treinamento, que vai dar certo, Isso aí que né? você falou, Usa a cara, estratégia. é... Um só. O que você pode fazer daí você pega os livros, vai fazer o Uhum. mock test lá e tudo mais. Mas vai em um só. Isso aí que Não você falou é fica muito pulando de forte, galho cara. em galho. Isso é muito forte, porque assim, não é nem que existem vários métodos para tudo, né? Não só no inglês, mas para tudo na vida. A Uhum, gente tá falando do inglês aqui, mas para tudo. Não é que um não funciona, o outro não funciona. Vários métodos levam aquele mesmo lugar. É igual quantas formas você tem de chegar até Roma. Você pode ir de avião, você pode ir de barco, você pode ir de carro, você pode ir a sim. pé, tem várias formas. A questão é, quando você tenta seguir muita coisa, você não segue nada. É isso que você falou. E aí você fica perdido e depois fala, não é Uhum, para mim. Você até desiste. exato. Sendo porque você não teve consistência naquilo ali. Escolha um e vá. É isso, né? É isso. Exatamente. Que bacana. E o que você acha, assim, que foi o pior erro que você fez e que alguém pode fazer na O preparação? pior, o pior erro que eu fiz foi exatamente isso aí. Até eu perceber que eu estava fazendo errado e ficar em um só, Hum, eu fiz exatamente isso aí que eu entendi. falei. Entendi. Tinha vários cursos. Eu, Uhum, assim, ó, investi muito dinheiro que eu poderia ter investido em um só, né? Por exemplo, poderia ter investido. Na época, igual a gente fala, você só tinha o do Spink, então eu tinha uhum. que Na época era. adquirir outras formas, mas Uhum, por exemplo, speaking, eu fiz acho que 3 cursos, entendi. e cada um ensinava um Uma negócio coisa. diferente, entendeu? Uhum, Então, assim, o que eu falo é o seguinte, é a mesma coisa, eu fiz errado, isso aí, e percebi, quando eu percebi, daí sim eu consegui ter corrigir. consistência e ficar e corrigir isso, exatamente. Boa. Então, Massa. Massa.
Vamos lá, última pergunta para você. E essa aqui eu sempre gosto de ouvir, porque cada um tem Ah, uma visão diferente. Você, né, saindo lá do interior de Minas Gerais, depois morando lá no sul, e aí nessa preparação toda, hoje eu sei que você trabalha aí até ajudando outros enfermeiros aí, né, nessa sua jornada. O que que significou para você ter conseguido atingir a nota no teste do IELTS na sua vida? o que que significou para mim foi eu poder dar uma melhor qualidade de vida para minha família. Agora, eu estava, né, até falando agora, eu tô com um neném novo, então Uhum. eu já pude dar isso para ele nascer Já nasceu num aí, né? país, nasceu aqui, então, assim, americano, nasceu, então, ele, né, não que ele não iria ter todas, né, porque ele Sim, iria sim. conseguir mesmo o green card se eu estivesse no Brasil e tudo mais, mas essa nota pude, tipo, ver que eu estou crescendo profissionalmente, porque onde que eu estava no Brasil não tinha Uhum. perspectiva de crescer ali. Então, aí aqui é um país onde a profissão da enfermagem é um leque muito grande. Se quiser ser enfermeira anestesista aqui, você vai ser, que no Brasil nunca você vai ser Ah, anestesista, tem que ser médico, aqui você consegue ser. Então, assim, é um leque gigante de oportunidades, onde você pode crescer, né, e sem a qualidade de vida, poder de compra, que é muito maior, né, eu até estava brincando aqui que, por exemplo, 2 meses atrás eu comprei um Tesla, o mais baratinho. No Brasil é 700 nossa, mil reais. nossa. Eu tava brincando lá no vídeo que eu fiz, falei assim, Caramba, sabe quando que eu ia conseguir comprar um carro desse no Brasil? Nunca. Com um salário de caramba. enfermeiro? Não, e Só com outra, salário de enfermeiro? com Nunca. E salário aqui de você enfermeiro. consegue. E É, com outra, salário de enfermeiro. o que para mim é mais forte ainda, tipo, com Tesla, né? Que eu vejo muito aqui também. No Brasil, beleza, você comprou um Tesla. Onde Onde você é que vai você vai carregar ele? carregar o Tesla? Você vai É só carregar na para sua andar na sua casa só. cidade, né? Você vai de casa, Exato. mercado, casa, serviço e volta. Porque Aham, você como é não que você pode viajar. viaja Você não pode no viajar com ele. Brasil? Porque você não tem a estrutura. Você não tem Você não estrutura. pode viajar. Exato. E isso, cara, é uma coisa muito forte. É quando a gente vem pra cá, dá essa mudança, né? A estrutura que as coisas têm pra fornecer. Né? Isso é Então, absurdo. assim, lógico que tem seus pontos negativos, né? Por exemplo, no Canadá, se eu não me engano, a saúde aí é É mais, pública, vamos dizer né? assim, grátis, pública. Uhum. Aqui nos Estados Unidos você tem que pagar e tudo, você paga o seu health insurance e vai chegar no final, você tem que pagar um copay ainda Uhum. e vai. Então, assim, tem né, uns pontos negativos, mas hoje eu posso dar essa tranquilidade, Com né, toda certeza. Porque nenhum para lugar minha é família. perfeito, né? Nenhum Nenhum lugar lugar é é perfeito. perfeito. Então, a gente vai escolhendo o que adequa mais pra gente, né? E, tipo, pra você, pra sua família e tudo, é o que faz sentido. Tá com quantos meses o neném novo? Dois? Você Dois, falou? dois, 2 meses, quase 2 meses, Ah, que bacana, cara. Tá só curtindo legal. então, né? Só O curtir, só paizão. curtir. Que Ai, bacana, coisa cara. boa. Que É. bacana. Marlon, queria te agradecer, cara, não só por ter aceitado o convite para conversar aqui comigo, mas para contar um pouco da sua história e por ter acreditado em mim lá atrás. Eu tenho certeza que sua história aqui não só vai servir de exemplo para muita gente, mas também como inspiração, tá? Obrigado. Certo, eu que agradeço aí o convite e para vocês que estão assistindo aí, gente, igual eu disse, foca em um só, né? Então vai no Seymour aqui que agora sim tá com, né, não sei por quanto tempo que tá com o curso completo, então você consegue se preparar em um só Sim, lugar, né? Não sim. precisa sair Tem pulando de companhia, galho né? em galho. Uhum. Então, Que bacana, eu indico e bora lá, gente, vamos que passar. bacana, que Para bacana. vocês enfermeiros aí, então, ó, né? Ainda mais os enfermeiros, né? Tem muito aluno enfermeiro, cara. Muito aluno enfermeiro. Inclusive, esse negócio do enfermeiro, né? Que a gente falou aqui um pouquinho, você tá até ajudando outros enfermeiros aí, né? Conta um pouquinho pra gente disso aí. Sim, eu faço, né, por eu ter feito meu processo sozinho, então eu aprendi bastante nisso, então desde 2021 eu tenho um programa de mentoria, que o nome é mentoria, Uhum, one-on-one, uhum. mas é como se fosse uma assessoria, né, então eu auxilio os enfermeiros nessa etapa do processo de Que validação, massa. passar pelo Board of Nursing e aplicar para o NCLEX, que é a prova de enfermagem, para ele Que obter a legal. licença, então eu faço o processo para eles, né. Essa é a mentoria VIP que eu tenho. E tem um curso também, que aí a pessoa vai lá e vai assistir as aulas e vai fazer o processo sozinho e tudo mais Olha no seu só. tempo. Caramba, É, cara. O efeito que ter conseguido o Ayrton lá atrás te fez agora pois conseguir. então. Você que tá aí, que tá me assistindo, que é enfermeiro, fala o seu Instagram aí pro pessoal lá visitar. O meu Instagram é Nurse Marlon USA, tá? Vou Então, falar com o tem. pessoal da edição para escrever na tela aqui Escreve depois. aí. Fala aqui, Escreve ó. aí. Como é que faz? Você que Fala é lá em cima. enfermeiro, quer ir para os Estados Unidos, vai lá, conversa com o Marlon lá, ó. Sabe, não só a experiência do IELTS, como a experiência do processo de enfermagem. Vai lá, conversa com o cara. Entende? É a Exatamente. oportunidade que você tem de entrar em contato com pessoas que
fazem ou já fizeram aquilo que você quer fazer. Isso muda a sua vida. Porque às vezes a gente tá ali, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas você não sabe onde você Não vai. sabe por onde Você não começar. sabe por onde começar. E aí do seu lado tem gente que fala, não, pra que você vai fazer isso? Deixa isso aí, que mudar de É o que país. mais Você não tem. sabe É nem o o que mais tem. português. É o que mais tem. É gente pra te puxar pra baixo. Mas o que Exato. você precisa é estar com as pessoas que já fizeram ou fazem aquilo que você quer fazer. Isso praticamente te arrasta a fazer o negócio. Então vai lá, manda uma mensagem pro Marlon, fala que você viu o vídeo aqui dele comigo. Eu Exato. tenho certeza que vai ser muito bacana e vai bater um papo com você lá, tá? Isso Marlon, aí. muito obrigado novamente. Tenha um excelente dia aí pra vocês, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.